Senhora vereadora, senhores vereadores, aos funcionários dessa casa e a todos que nos assistem pelas redes sociais. Boa noite. 22ª reunião ordinária, Câmara Municipal de Desterro do Melo, em 9 de dezembro de 2025. Sob as bênçãos de Deus e em nome de todo o povo melense, declaro aberta a 22ª reunião ordinária do ano de 2025. De pé, ouviremos a execução do hino nacional. Ordem do dia. Primeira parte. Em ato contínuo, determina a leitura das matérias constantes na ordem do dia a saber. Ata da 21ª reunião ordinária. Determina o primeiro secretário que faça a leitura da ata. Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, os funcionários desta casa, toda a população que nos acompanha pelas redes sociais, boa noite. Ata da 22ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Desterro do Melo, Minas Gerais, ano de 2025. Aos 25 dias do mês de novembro do ano de 2025, ocorreu a 21ª reunião ordinária da Câmara, convocada para as 18 horas na sede da Municipalidade em Desterro do Melo, sob a presidência do vereador senhor Luiz Henrique de Castro, conferidas as presenças dos vereadores
Aldair de Lourdes Gonçalves, Celso Simões da Silva, Fábio Júnior dos Santos, Gláucia Cristina do Carmo Xisto, Itamar Meireles Campos, José Coelho dos Santos e Paulo Ângelo Lopes da Silva, e ausência do vereador Naelton de Souza Campos. O presidente fez as preces iniciais e declarou aberta a reunião, determinando a execução do hino nacional. Em seguida, determinou a leitura da ata da última reunião, que após lida foi aprovada e assinada por todos. Prosseguindo, determinou ao primeiro secretário, o vereador Itamar Meireles, a leitura das matérias constantes da ordem do dia, a saber, ofício número 139/2025, de autoria do vereador Luiz Henrique, que encaminha o projeto de lei número 26/2025, que dá nome ao logradouro público na forma que menciona e contém outras providências, que foi encaminhado para a Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Finanças. Ofício número 264/2025, recebido pelo Executivo Municipal. Leitura das emendas impositivas apresentadas por cada vereador a serem incorporadas ao orçamento de 2026. Leitura da emenda substitutiva número 01, de autoria da Comissão de Orçamento, ao projeto de lei número 23/2025, que estima a receita e fixa a despesa do município de Desterro do Melo para o exercício 2026. Parecer da Comissão Especial ao projeto de resolução número 04/2025, de autoria do vereador Luiz Henrique de Castro, que concede título de cidadão honorário a Daniel Vitor de Paula. Leitura dispensada do projeto de lei número 25/2025, que autoriza o Poder Executivo Municipal a transferir recursos financeiros e a firmar termo de fomento e colaboração com o Atlético Clube, nos termos da Lei Federal número 13.019/2024, para implantação e desenvolvimento de políticas públicas de incentivo e formação esportiva. Parecer da Comissão Permanente de Orçamento, Tomada e Prestação de Contas ao projeto de lei número 25/2025. Encerrada a parte das leituras, o presidente deu início às discussões e votações das matérias, a saber, segunda discussão do projeto de lei número 22/2025, que dispõe sobre o plano plurianual do município de Desterro do Melo para o período de 2026 a 2029, que após analisado e discutido foi submetido à segunda votação e redação final, sendo aprovado por unanimidade, seguindo para a sanção do Executivo Municipal. Discussão única da emenda substitutiva número 01, de autoria da Comissão de Orçamento ao projeto de lei número 23/2025, que após analisada foi colocada em votação única, sendo aprovada por unanimidade. Segunda discussão do projeto de lei número 23/2025, que estima a receita e fixa a despesa do município de Desterro do Melo para o exercício 2026, que após analisado e discutido foi submetido à segunda votação e redação final, sendo aprovado por unanimidade, seguindo para a sanção do Executivo Municipal com a incorporação das emendas impositivas e substitutiva. Segunda discussão do projeto de lei número 24/2025, que altera o anexo de metas fiscais e o anexo de riscos fiscais à lei número 965, de 28 de maio de 2025, que estabelece as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2026, que após analisado e discutido foi submetido à segunda votação e redação final, sendo aprovado por unanimidade, seguindo para a sanção do Executivo Municipal. Dando continuidade aos trabalhos, passaram a análise dos projetos em primeira discussão, conforme consta na gravação da reunião. Primeira discussão do projeto de resolução número 04/2025, de autoria do vereador Luiz Henrique de Castro, que concede título de cidadão honorário a Daniel Vitor de Paula, que após analisado e discutido foi submetido à primeira votação, sendo aprovado por unanimidade. Primeira discussão do projeto de lei número 25/2025, de autoria do Poder Executivo Municipal, que autoriza o Poder Executivo Municipal a transferir recursos financeiros e a firmar termo de fomento e colaboração com o Atlético Clube, nos termos da Lei Federal número 13.019/2024, para implantação e desenvolvimento de políticas públicas de incentivo e formação esportiva. No âmbito da discussão, o vereador Fábio Júnior solicitou vista do PL
sendo concedida pelo presidente pelo prazo de 24 horas. Não havendo mais nada a tratar, o presidente concedeu o uso da palavra aberta, conforme consta na gravação da reunião, em atendimento à resolução número 02/2021, que institui o sistema de atas digitais e ainda dispõe que ficam arquivadas todo o conteúdo das gravações oficiais em mídia eletrônica, que conterá integralmente o registro das reuniões, o que ainda dispensa a transcrição minuciosa das falas, devendo ser digitada em impresso ata resumida, constando apenas as leituras, votações e aprovações de matérias, salvo em caso específico a requerimento do vereador. O presidente encerrou os trabalhos, agradecendo a presença de todos, e convocou todo o plenário para a próxima reunião extraordinária a realizar-se no dia 26 de novembro, às 18h30. E para constar, foi lavrada a presente ata, que após lida e aprovada, vai assinada por todos os vereadores e vereadora. Desterro do Melo, sala de reuniões, 25 de novembro de 2025. Luiz Henrique de Castro, presidente. Naelton de Souza Campos, vice-presidente. Itamar Meirelles Campos, primeiro secretário. José Coelho dos Santos, segundo secretário. Aldair de Lourdes Gonçalves, vereador. Celso Simões da Silva, vereador. Fábio Júnior dos Santos, vereador. Glaucia Cristina do Carmo Xisto, vereadora. Paulo Ângelo Lopes da Silva, vereador. A ata está em discussão. Em votação. Vereadora e vereador, se estiver de acordo, permaneça como se encontra. A ata aprovada. Ofício número 265/2025, recebido do Executivo Municipal, que encaminha as leis ordinárias 978 e 979, e lei complementar número 62/2025. Determine ao primeiro secretário que faça a leitura do ofício. Ofício número 265/2025, do Gabinete do Prefeito para a Câmara Municipal. Assunto: encaminhamento faz. Data 26 de novembro de 2025. Senhor Presidente, com meus cordiais cumprimentos, encaminho a Vossa Excelência as leis ordinárias número 978/2025, que autoriza os conselheiros tutelares em caráter excepcional a conduzir veículo de serviço ou de representação do município de Desterro do Melo, Minas Gerais, número 979/2025, que prorroga até 31 de dezembro de 2025 a vigência do Plano Municipal de Educação, aprovado pela Lei nº 738/2015, e a Lei Complementar número 62/2025, que institui a prorrogação da licença maternidade às servidoras públicas do município de Desterro do Melo, altera o Estatuto das Servidoras Públicas do Magistério e dá outras providências. Sem mais para o momento, renovo-lhes os protestos da mais elevada apreço e estima. Subscrevo-me cordialmente Edmar Coelho da Silva, Prefeito Municipal. Ofício número 271/2025, recebido do Executivo Municipal. Determina o primeiro secretário que faça a leitura do ofício. Ofício número 271/2025, para a Câmara Municipal de Vereadores do município de Desterro do Melo, do Executivo Municipal. Assunto: comunicação faz. Excelentíssimo senhor presidente, Edmar Coelho da Silva, prefeito do município de Desterro do Melo, Minas Gerais, CNPJ número 18.094.813/00153, para fim de viabilizar a obra que tem como objeto a construção de 20 habitações de interesse social, padrão popular, portaria MCID 1416/2023, vinculada à proposta Sincov número 39.873/2025, venho através deste comunicar para os devidos fins de direito que a Prefeitura do município de Desterro do Melo, Minas Gerais, se compromete a adotar os atributos de sustentabilidade presentes no anteprojeto ou projeto para a realização da referida obra. E ainda que a Prefeitura do município de Desterro do Melo, Minas Gerais, possui recursos financeiros, técnicos e estruturais de modo a garantir a operação, manutenção e conservação adequadas da infraestrutura pública gerada pelos investimentos decorrentes do contrato de repasse ou termo de compromisso.
e, até a entrega das unidades habitacionais aos beneficiários, zelar pela preservação e guarda do imóvel contra invasões e depredações, prevendo reparos e periodicidade de manutenções necessárias durante a vida útil da infraestrutura, em conformidade à declaração de sustentabilidade assumida no programa Novo PAC, Portaria 1310/2024, Desterro do Melo, Minas Gerais, 9 de dezembro de 2025, Edmar Coelho da Silva, Prefeito Municipal. Ofício número 272, 2025, que encaminha o projeto de lei número 29, 2025, que autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder incentivo financeiro para pagamento de aluguel para a instalação de empresa Ognos Confecções Limitada, como política pública de fomento e promoção de emprego e renda e da outras providências. Determine o primeiro secretário que faça a leitura do ofício. Ofício número 272, 2025. Desterro do Melo, 9 de dezembro de 2025. Ao excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, vereador Luiz Henrique de Castro. Assunto: encaminhamento faz. Excelentíssimo senhor presidente, nobres edis, com cordiais cumprimentos, venho por meio deste encaminhar aos cuidados dessa egrégia Casa Legislativa o projeto de lei ordinária número 29, 2025, o qual dispõe sobre a autorização legislativa para autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder incentivo financeiro para pagamento de aluguel para a instalação da empresa Ognos Confecções Limitada, como política pública de fomento e promoção de emprego e renda e da outras providências. Certos da acolhida, do trâmite e da apreciação, renovamos protestos de consideração e estimo. Desterro do Melo, 9 de dezembro de 2025, Edmar Coelho da Silva, Prefeito Municipal. O encaminho para a Comissão Permanente de Orçamento, Tomada e Prestação de Contas. Informo que, primeiramente, procederemos à discussão das matérias em segunda discussão. Coloco em segunda discussão o projeto de resolução número 04/2025, que concede título de cidadão honorário a Daniel Vitor de Paula. Está em segunda discussão. Senhora vereadora, senhores vereadores, esse projeto de resolução é de minha autoria. Todos conhecem o cidadão Daniel. Ele vem prestando um serviço de excelência ao nosso município na área de música. Eu sou testemunha que eu resido perto de onde ele reside e várias vezes eu vi várias crianças, adolescentes, senhoras, até senhoras, né, se encontram na residência dele porque ele possa estar passando, né, esse ensinamento para todos eles. E sem contar a contribuição que ele dá na nossa igreja, na paróquia. Então, e como ele, felizmente, ele está, né, atingindo o objetivo dele, que é vai para um seminário, o que ele mais almeja é ser padre. E como ele está tendo essa oportunidade, se não me engano, no Ceará, então eles agora, a partir de janeiro, ele está indo embora, está nos deixando. Então eu achei assim, mais justo a gente estar concedendo essa honraria para ele, porque pelos serviços que ele prestou à nossa comunidade. E eu conversando com ele um dia, ele me disse: ó, Luiz, você pode ter certeza, eu me sinto melense com o acolhimento que vocês, né, dá para nós que somos de fora e que estamos aqui na cidade, né, prestando um serviço. E por onde eu andei até hoje, eu nunca tive um acolhimento igual está sendo de Desterro do Melo. E eu me sinto melense. Eu falei, então, aí, a partir desse dia, eu pensei, eu falei assim, então, eu vou apresentar esse projeto na Câmara e com o apoio dos demais vereadores, para a gente possa dar para ele essa honraria, para que ele sinta-se, né, gratificado pelo que realmente que ele disse,
o povo acolhedor, e agora nós, como representantes do povo, está dando para ele, concedendo para ele essa honraria. Quando eu falei para ele, os olhos dele até encheu d'água, assim, de emoção. Eu senti realmente que ele, né, trabalhava aqui com afinco, com determinação, com carinho, e com o carinho que ele tinha com as pessoas, né, que ele transmitiu o seu conhecimento. Porque ele, quem já teve a oportunidade de vê-lo, né, ele já teve aqui a oportunidade de cantar um hino melense aqui, um hino da nossa cidade, e pode ver realmente o talento que ele tem. Então, aí eu pensei, e contando com a colaboração dos senhores, para que a gente possa estar fazendo essa homenagem para ele. Porque é muito merecido, e ele realmente vai estar se sentindo mesmo melense. Então, aí conto mais uma vez com o apoio dos senhores. Coloco em segunda votação e redação final o projeto de resolução 04/2025. Vereadora e vereadores, se estiver de acordo, permaneça como se encontra. Projeto aprovado. Deste modo, eu encaminho para a publicação. Procederemos à análise do projeto de lei número 25/2025. Emenda substitutiva número 01, de autoria do vereador Fábio Júnior, ao projeto de lei 25/2025. Determina o primeiro secretário que faça a leitura da emenda. Emenda supressiva ao projeto de lei número 25/2025, que autoriza o Poder Executivo Municipal a transferir recursos financeiros e afirmar termo de fomento e colaboração com o Atlético Clube, nos termos da Lei Federal número 13.019/2024, para implementação e desenvolvimento de políticas públicas de incentivo e formação esportiva de autoria do Executivo Municipal. O vereador que esta subscreve, conforme artigo 165, inciso 1 do Regimento Interno, edita a seguinte emenda supressiva ao PL número 025/2025. Emenda supressiva. Considerando os valores constantes do anexo de discriminação de despesas e a declaração sobre a estimativa de impacto orçamentário e financeiro, partes integrantes do PL 25/2025, considerando que o anexo prevê execução de despesas incompatíveis com o exercício financeiro de 2025, fica apresentada a seguinte emenda supressiva. Artigo 1º. Fica o anexo descritivo de despesa para o exercício 2025 suprimido do projeto de lei, prevalecendo os valores, previsões e impactos financeiros pelo Executivo Municipal para os anos subsequentes. Esteu do Melo, 26 de novembro de 2025. Fábio Júnior dos Santos, vereador. Coloca em discussão única a emenda substitutiva número 01. Está em discussão. Senhor presidente, pela ordem, senhores vereadores, senhora vereadora, servidores da casa aí, João aqui presente e todos os que assistem ou irão assistir aí essa reunião pelas redes sociais. Bom, só para voltar, né, até para aqueles que estão ou vão assistir, esse projeto é o projeto que visa trazer a escolinha do Atlético aqui para o município. Nós inicialmente discutimos o projeto e louvamos aí a atitude do Executivo. Era um projeto importante, que fazia inclusive parte do plano de governo contrário, mas pelo tamanho da importância e do benefício para a população, aí, essa administração muito bem acatou o projeto e o encaminhou para a Câmara. Todavia, foi um projeto que veio, na verdade, na pressa, porque há de se respeitar o regimento, os prazos, e, como eu sempre defendi aqui, todo projeto para chegar a ser discutido e para debate realmente na mesa do plenário, ele tem que ser um projeto maduro. Nós
como salientamos, não fazíamos parte da comissão, principalmente de orçamento, e quando esse projeto chegou para o debate no plenário aqui, nós verificamos que havia uma parte do projeto que destinava, né, R$84 mil para serem gastos esse ano, durante o período de 3 meses. E isso não tinha como ser atendido, né? O projeto gerava algumas dúvidas. A presidente da comissão, a vereadora Gláucia, fez um convite simples para que a administração encaminhasse aí, esclarecimentos e principalmente que alguém, né, do executivo viesse aqui para poder esclarecer esses pontos de dúvidas. Pois bem, frente a esses impasses e o que nós entendíamos, né, incorretos no projeto e que poderia levar até um certo prejuízo na execução do projeto para esse ano, porque poderia gerar problemas até nas prestações de contas aí, nós apresentamos a emenda. A emenda não prejudica em nada o projeto, nós estamos aí no mês de dezembro, a ideia é que realmente o projeto, né, aconteça a partir, provavelmente, do mês de janeiro ou fevereiro, né, vai depender do que a administração ainda tem que desenvolver de licitação, de outros contratos aí. Então, a ideia da emenda, ela partiu de um diálogo. E aí eu queria elogiar essa casa, né, a todos os vereadores, tanto nós da oposição quanto os vereadores da base, porque a política justamente é isso. A política, ela se resume à arte do diálogo em prol do bem comum. E isso foi muito bem feito nesse projeto. Eu acho que é um projeto que representa muito as discussões dessa casa nesse ano. E aí, por meio de consenso até, né, nessas conversas, eu fiz a proposta da emenda supressiva, então, na intenção de evitar algum problema justamente na execução do projeto. Então, essa emenda, ela suprime esses 84 mil que seriam dos 3 meses para esse ano e atende ao ofício que a administração mandou, em que os recursos, né, vão ser gastos no ano que vem para a execução de compra de uniforme, de material, de contratação de pessoa. Então, ou seja, tinha uma parte dúbia no projeto, e principalmente no ofício que a administração mandou, em que tanto havia, por exemplo, compra do uniforme para esse ano, compra do uniforme para o ano que vem. Então, corrigiu-se, né, pelo menos é o que a gente entende, essas incongruências no projeto, e, se Deus quiser, o projeto para o ano que vem vai atender muito bem a questão da meninada do município, aí, tanto as meninas quanto os meninos aí. Então, a ideia da emenda é justamente essa aí. Muito obrigado. Coloco em votação única a emenda expressiva número 02, de autoria do vereador Fábio Júnior. Vereadora e vereador, se estiver de acordo, permaneçam como se encontram. Emenda aprovada. Emenda de redação número 01, de autoria do vereador Fábio Júnior, ao projeto de lei 25/2025. Determina o primeiro secretário que faça a leitura da emenda. Emenda de redação ao projeto de lei número 25 de 2025, que autoriza o Poder Executivo Municipal a transferir recursos financeiros e a firmar termo de fomento e colaboração com o Atlético Clube, nos termos da Lei Federal número 13.019/2024, para implementação e desenvolvimento de políticas públicas de incentivo à formação esportiva de autoria do Executivo Municipal. O vereador que esta subscreve, conforme o artigo 165, inciso 4º do Regimento Interno, edita a seguinte emenda de redação ao PL número 025/2025. Emenda de redação. Onde consta na emenda: autoriza o Poder Executivo Municipal a transferir recursos financeiros e a firmar termo de fomento e colaboração com o Atlético Clube nos termos da Lei Federal número 13.019/2024 para implementação e desenvolvimento de políticas públicas de incentivo e formação esportiva, passa a constar a correta redação. Autoriza o Poder Executivo Municipal a transferir recursos financeiros e a firmar termo de fomento e colaboração com o Atlético Clube
nos termos da Lei Federal número 13.019/2014, para implementação e desenvolvimento de políticas públicas de incentivo e formação esportiva, onde consta no artigo 1º, fica o Poder Executivo Municipal autorizado a firmar termo de fomento ou colaboração com entidades sem fins lucrativos do Atlético Clube, inscrito no CNPJ número 24.735.169/000158, nos termos da Lei Federal número 13.019/2024, passa a constar a correta redação. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a firmar termo de fomento e ou colaboração com a entidade sem fins lucrativos Atlético Clube, inscrito no CNPJ número 24.735.169/000158, nos termos da Lei Federal 13.019/2014. Esterro do Melo, 26 de novembro de 2025. Fábio Júnior dos Santos, vereador. Coloco em discussão única a emenda de redação número 01. Está em discussão única. Senhor presidente, pela ordem novamente, o que eu gostaria de ressaltar com essa questão? É uma questão muito simples, muito banal às vezes, de corrigir um erro, né, de ano de uma referência de lei dentro do projeto. Então, no projeto vinha falando que a lei era de 2014, era de 2024 e, na verdade, a lei é de 2014. Mas o que eu quero ressaltar? Por que, né, como eu disse aqui, esse projeto chegou na casa, aí ele vai para a comissão, passa por debate, vem para a mesa, é discutido e tal. O erro, ele é normal do ser humano, né? E isso acontece, erro de digitação, existe, né, erros maliciosos, erros, né, que a gente chama de excusável, que é perdoável, que acontece de forma comum. E eu sempre fui da filosofia, desde quando inclusive fui presidente dessa casa, de se ter o máximo de revisão possível. Por isso que eu sempre considerei muito a importância do controle interno, a importância dos órgãos de fiscalização, e nós estamos nessa área de fiscalização. Então, quanto mais pessoas leem, eu acho interessante, por exemplo, a comissão se debruçou sobre o projeto, discutiu ele em várias reuniões aqui e tal. O dia que ele chegou na mesa, eu bati o olho e falei assim, tem 2.000 de errado aqui, né, no cálculo dos 84.000, porque falava que era 7.000 para o transporte, mas o total era de 5.000. Então, uma questão mínima. Isso não foi uma maldade, isso foi um erro, são coisas que acontecem rotineiramente. O movimento é muito, né, a quantidade de serviço é muito, então isso pode acontecer. Daí a importância, então, das discussões nas comissões, de debruçar realmente sobre o projeto, de discutir ele sobre a mesa aqui, para no final nós entregarmos um projeto realmente, falar assim, não, nós tivemos o trabalho, né? Eu acho muito feio uma Câmara calada. Para mim, uma Câmara calada, que não tem debate, que não tem discussão justamente sobre os projetos, né, que só ou aprova ou reprova projeto, ela não mostra para a sociedade o serviço do vereador, que é um serviço pesado, né? A gente assume uma responsabilidade realmente muito grande perante a sociedade, de cuidar do orçamento, cuidar das contas públicas, né, e ajudar justamente a filtrar qualquer tipo de erro ou equívoco que passe, né, sobre essa casa. Muito feio, às vezes, lá na frente, pegar um projeto de lei que foi sancionado pelo prefeito, está lá no portal, de repente você pega o projeto está todo errado, todo, né? Então, isso é importante. Acho que cada um aqui contribui com isso nas comissões, contribui com isso aqui no debate dos plenários. E aí o que eu queria ressaltar é isso. Apesar de parecer uma emenda de redação simples, mas ela mostra que os erros acontecem, né? Já estou até me adiantando na próxima, que também já corrige a mesma coisa, em questão de só da data que tinha dessa lei, né? Mas mostra, eu acho, isso, né? A responsabilidade da gente filtrar e peneirar os projetos de lei com a devida dedicação
e assim, assumindo a responsabilidade que nós somos pagos pela população justamente para isso aqui. Muito obrigado. Coloco em votação única a emenda de redação número 0201, de autoria do vereador Fábio Júnior. Vereadora e vereador, se estiver de acordo, permaneça como se encontra. Emenda aprovada. Coloco em segunda discussão o projeto de lei número 25/2025, que autoriza o Poder Executivo Municipal a transferir recursos financeiros e a firmar termo de fomento, colaboração com o Atletic Clube, nos termos da Lei Federal número 13.019/2024, para implementação e desenvolvimento de políticas públicas de incentivo e formação esportiva. Está em segunda discussão. Senhor presidente, João Paulo, boa noite. Chega a estar aí com a gente. Eu gostaria de contar, de resumir essa história do Atletic até aqui, sob o olhar de um cidadão melense que participou desde o início dessa história, que inclusive, é funcionário público, né? Agente de endemias, o Daniel Antunes. Então, só vou fazer um pequeno resumo aqui sob o olhar de quem participou desde o início desse projeto, que, se Deus quiser, hoje a gente termina de fazer a nossa parte aqui, regimental, sobre ele. Daniel Antunes foi sempre envolvido com o futebol desde criança em nossa cidade. Em 2012, com um grupo de amigos, colocaram em disputa no campeonato municipal um time, a famosa URT, que contribuiu até 2020 com o crescimento do futebol melense. Durante todo esse período, Daniel levou inúmeros adolescentes para fazerem testes em vários clubes, como América, Mineiro, Minas, Tênis Clube, Figueirense, de São João del Rei, Atletic, América do Rio e Botafogo. Sempre em seu veículo, com recurso próprio, sempre pensando no crescimento de jovens através do esporte e proporcionando oportunidades para as gerações que as gerações anteriores não tiveram. Em um desses testes, no Figueirense de São João del Rei, um dos jovens levado por Daniel foi aprovado, o famoso Diego Fumaça, que é barbacenense, mas jogava aqui na URT. Na oportunidade, Daniel conheceu o Fábio Mineiro, são joanense e ex-jogador profissional com bagagem no futebol sul-americano e europeu. Ele regressou a São João e, como diretor, colocou o Figueirense novamente no futebol profissional. Começava ali uma grande história de sucesso. No ano de 2018, Fábio Mineiro, como diretor de futebol, inicia o projeto do Atletic com a volta do futebol profissional na segunda divisão do Campeonato Mineiro. Daniel manteve contato e continuava levando jovens melenses para testes no clube. Em 2020, o Atletic Clube foi vice-campeão do módulo 2 do Campeonato Mineiro, conquistando o acesso para a elite do futebol mineiro em 2021. Diante disso, o então diretor de futebol, Fábio Mineiro, começou a implantar os núcleos de futebol nas cidades da região em parceria com as prefeituras. Um projeto social para dar oportunidades às crianças e adolescentes, expandindo a marca do clube. 2020, ano eleitoral, Daniel estava como um dos coordenadores de campanha do então candidato Charazinho e colocou com algumas das ideias no plano de governo. Uma delas era exatamente a implantação do núcleo de futebol do Atletic. Inclusive, levou o Charazinho para conversar pessoalmente com o Fábio e conhecer o projeto. Infelizmente, as fotos e vídeos não puderam ser divulgadas, pois Fábio Mineiro era candidato a vereador e, por normas internas, a imagem do clube não poderia ser veiculada à candidatura do diretor. Charazinho não se elegeu em 2020, mas o projeto sempre esteve nos planos e quis o destino que 5 anos depois ele sairia do papel exatamente por quem o idealizou. Foi veiculado em 2020, em campanhas eleitorais, uma fala do então Fábio Mineiro, que disse: fala para o pessoal de Esterro do Melo que essa parceria
vem de anos atrás. E nós vamos abrir um núcleo, vai ser uma inauguração do núcleo em 2025. O Atlético vai estar lá. Após Charazinho ser eleito, foi presenteado por Fábio Mineiro com uma camisa personalizada do Atlético, em uma confraternização na casa do deputado federal Luiz Fernando, demonstrando total interesse e relembrando exatamente a intenção desde a campanha anterior. Em abril de 2025, Fábio Mineiro deixou a presidência do Atlético, mas Daniel manteve alguns contatos com a nova diretoria do clube e encabeçou as negociações para a implantação do sonhado núcleo de futebol do Atlético em Desterro do Melo. Então, senhor presidente, só queria contar, né, dar crédito também a quem participou desde o início e contar sobre a ótica de quem estava, né, começou a sonhar junto a esse sonho, né? Então, o nosso servidor, Daniel, acompanhou tudo e eu entendo que que se outra campanha fosse vencedora também tinha esse interesse e queria, mas assim, a história vem sendo construída desde a última campanha lá de 2020, já tem sido feitos contatos e se Deus quiser vai ser implantada agora no próximo ano e vai servir, né? Eu tenho um filho que gosta muito de futebol, né? Vereador Fábio tem filho que gosta de futebol, tem outros, Paulo Ângelo, né? E quem não tem filho que gosta de futebol, tem parente que gosta e vai crescer também, fazer crescer a marca, lógico, do Atlético, mas a marca de Desterro do Melo, se Deus quiser, que a gente consiga descobrir joias aí, né, do esporte aqui na nossa cidade, que vai mudar de patamar, vai elevar, né, o nome da nossa cidade na parte esportiva também. Então, é isso, senhor presidente. E com relação, né, ao debate do projeto, queria também dizer que um dia desse eu conversando com uma pessoa que não é a gente não é companheiro político, e eu sempre diz isso. Nós não podemos perder a capacidade de conversar, né? E eu acho que é isso que vem norteando essa legislatura nossa, e que nenhum de nós 9 aqui deixemos isso, né? Deixemos isso mudar, né? Porque vão ter mais divergências, mais dissensos, a gente tem certeza, né? Mas que a gente não perca a capacidade de conversar e o respeito mútuo entre os colegas. É isso, senhor presidente. Muito obrigado. Coloco em segunda votação, em redação final, o projeto de lei número 25 de 2025. Vereadora e vereadores que já de acordo permaneçam como se encontram. Projeto aprovado. O encaminho para a sanção do Executivo Municipal com a inclusão das emendas. Passaremos à análise do projeto em primeira discussão. Consulta o plenário, se dispensa a leitura do projeto de lei 28 de 2005, que dá nome ao logrador público na forma que menciona e contém outras providências. Dispensada a leitura. Parecer da Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Finanças ao projeto de lei número 28 de 2025. Determina o primeiro secretário que faça a leitura do parecer. Parecer da Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Finanças da Câmara Municipal de Desterro do Melo. Venha a esta comissão o projeto de lei número 28 de 2025, que dá nome ao logradouro público da forma que menciona e contém outras providências, de autoria do vereador Luiz Henrique de Castro, para análise, discussão e emissão de parecer. A proposta normativa insere-se no âmbito das competências legislativas municipais, relativas à organização territorial e à identificação dos bens públicos, buscando conferir denominação oficial a logradouro localizado no território do município, com o objetivo de promover a ordenação urbana, facilitar a localização geográfica e homenagear pessoa de reconhecida relevância para a comunidade local. Em análise, a consultoria jurídica não detectou ilegalidade ou inconstitucionalidade que determinasse a rejeição da proposta, de modo que foi colocada em discussão. Seguindo a tramitação após debates, o projeto de lei número 28 de 2025 foi colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade. Conclusão.
Portanto, para a Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Finanças, por unanimidade, é de parecer favorável ao projeto de lei número 28, 2025, que segue para apreciação e votação pelo plenário da Câmara Legislativa de Cerro do Melo. Câmara Municipal de Cerro do Melo, Minas Gerais, em 3 de dezembro de 2025. Celso Simões da Silva, presidente. José Coelho dos Santos, membro suplente. Naelton de Souza Campos, membro. Coloco em primeira discussão o projeto de lei 28 de 2025. Senhora vereadora, senhores vereadores, esse projeto é de minha autoria e faço minhas considerações na próxima reunião, que são 2 votações. Coloco em primeira votação o projeto de lei 28 de 2025. Vereadora e vereador, se estiver de acordo, permaneça como se encontram. Projeto aprovado em primeira votação. Palavra aberta por 5 minutos aos vereadores que queiram fazer o uso. Senhor presidente, pela ordem, hoje nós estamos aqui encerrando as reuniões ordinárias, que são as reuniões agendadas, né, ou determinadas pelo regimento interno aí. Provavelmente, né, teremos aí mais algumas reuniões extraordinárias para zerar a pauta dessa casa. Então, queria iniciar aqui parabenizando a condução da mesa diretora durante esse ano. Tivemos embates necessários, mas creio que todos dentro da regra do jogo. Assim como nós, na semana passada, exaltávamos aqui o futebol, que graça haveria no futebol se existisse só o Cruzeiro ou só o Atlético, se todo mundo fosse um só. Então, eu acho que a oposição justa é necessária, justamente para dar equilíbrio ao jogo político, porque se nós tivéssemos uma unanimidade, né, nós teríamos aí uma questão que não necessitaria de debate, de nada, era só governar. E eu creio que a oposição que nós exercemos no plenário esse ano, juntamente com os demais vereadores, foi sempre buscando isso, mostrar que erros existem, podem e devem ser corrigidos, e nós estamos aqui justamente para isso. Questões importantes, nós debatemos esse ano a liberação de créditos orçamentários aí, em torno de 15 milhões de reais. Isto extra-orçamentário. Foi um dos grandes debates dessa casa. 11 milhões de reais que simplesmente sobraram da gestão passada, o que mostra justamente, né, uma gestão totalmente incompetente no gasto de recurso público. E essa gestão assume aí, com o apoio dessa casa, com muitas discussões, mas todas dentro dessa arena de debate. Então, parabenizar a mesa diretora. Os servidores da casa também pelo trabalho desenvolvido, né, pelas tardes e noites que se adentram aí nos debates, nas reuniões, sempre pelo bom atendimento, né, o respeito com que trata todos os vereadores aí. E aos senhores pares vereadores, companheira Gláucia, vereadora que representa aqui as mulheres em especial, nosso pedido formal de desculpa de qualquer possível debate, às vezes mais acalorado, mas principalmente agradecer muito a colaboração de cada um aqui no que a gente pôde engrandecer e ser engrandecido também, sempre aprendendo em conjunto com os senhores e a senhora. Nós atuamos aí fortemente, né, em questões que considerávamos erradas. O início do ano foi muito tumultuado com a questão do cheque. Chegou-se à conclusão no final que o banco devolveu o dinheiro, mas isso ainda está em apuração, né? Não se prenderam ainda todos os envolvidos nisso, mas eu acho que foi uma conquista importante aí a devolução
desses valores e a atuação aí, vereador Paulo Ângelo, vereadora Gláucia, eu, e conjuntamente com os demais vereadores dessa casa aí, em desvendar, né, esse mistério, esse roubo que teve. Atuamos aí no que entendemos errados, como preços de shows, né, licitações em relação à parte de serviço mecânico, alinhamento e balanceamento, a parte de roçada de estradas, com mudanças que aumentaram o gasto público, né, e de forma até meio que inexplicada, né, na forma de execução dos contratos, a questão das podas de árvore, em que pela primeira vez isso passou a ser contratado, mas já com uma licitação com valor de mais de R$400 mil, o que nós entendemos um valor exagerado pela quantidade de árvores do município, né. Na questão do rodeio, com aumento dos valores de mais de R$50 mil de um ano para o outro, e esse é o papel principal que eu acho da oposição sadia, a oposição que traz para o jogo Atlético Cruzeiro para cima da mesa, mostrando os erros e os acertos. Os acertos também têm que ser elogiados, principalmente nas questões de estrada. Quero elogiar aqui pessoalmente a pessoa do Robertinho, né? A pessoa que eu tenho muita consideração, já conheço a longa data, e eu acho que realmente a administração acertou tanto no nome e tem conseguido melhorar realmente de forma considerável as estradas do município. Que digo, né? Estão melhorando o que estava péssimo, porque ficaram abandonadas aí pela última gestão 4 anos. Melhorar o péssimo é, em tese, mais fácil do que manter o bom, porque o serviço destaca mais. Agora a questão é manter, melhorar, né, essa questão das estradas aí, eu acho que é um ponto importante da administração. Atuamos também aqui, junto com os demais vereadores, em defesa dos servidores, né. Tivemos aqui, eu acho, uma indicação importante, o vereador Paulo Ângelo, o vereador Celso Simões, o vereador Aldair, a vereadora Gláucia e eu, no começo do ano, em que a gente indicava ao executivo, né, a revisão das progressões aí, das questões de salubridade, né, com a revisão do LTCAT. E eu achei interessante porque um dos principais pedidos que foram feitos nessa indicação foi atendido agora no final do ano, que é o auxílio maternidade, a prorrogação para 6 meses aí, isso fazia parte do pedido, né, que foi feito e foi atendido pelo executivo. Faltam ainda essas questões de revisão das progressões, né, e algumas questões de direito dos servidores aí que nós vamos continuar lutando por isso. Faltou nesse sentido a questão da atenção ao concurso público. Hoje nós estamos com a máquina pública muito inchada em relação à contratação de servidores, principalmente temporários. Hoje o município está com gasto, aí eu estou no portal do TCE aqui, né, mais de 2,5 milhões de gasto de servidores temporários, o que mostra justamente a obrigação, não vou falar necessidade, a obrigação do município em realizar um concurso público, né, para provimento dessas vagas aí, né. Lutamos também aqui com a questão da revogação do abono dos servidores, entendemos que foi uma mitigação de direitos, né, apesar da aprovação do auxílio de alimentação aí, mas houve sim a retirada de um direito que já havia sido constituído por lei. Então, concedeu-se um valor, na verdade, né, para uma coisa, mas se retirou outra. E mantemos até a posição que foi uma retirada de direitos aí, e de uma forma até, como nós discutimos na época, muito esquisita, né, com um jabuti incluído aí dentro de um projeto de lei. Continuamos dessa forma, exercendo aí o que nós entendemos como uma oposição justa e necessária, brigando pelas questões que entendemos aqui, e nos colocamos à posição. Nós não paramos de trabalhar. O que entra de recesso são as reuniões ordinárias e ordinárias. Cada vereador que está luta. E vamos em frente, vamos continuar aí nessa luta, né, para tentar sempre trazer benefícios para a população como um todo. A política se discute a cada 4 anos, nós temos situação, temos oposição, mas quando todo mundo se junta aí em prol do bem comum,
Está aí o Atletic, né? Está aí, né, várias coisas para o município que são frutos, né, de discussões, mas de consenso também, né, nessa arte da política, eu disse aqui, mas o bem comum através da conversa e da fala. Então, os nossos parabéns a essa casa, nosso muito obrigado, nossos pedidos de desculpa, um Feliz Natal antecipado, boas festas aí, né, a cidade está bem bonita, bem caprichada aí para o final de ano, se Deus quiser tudo vai transcorrer em paz, muita saúde, luz e prosperidade a todos. Contem conosco, né, assim como esse ano e assim como os demais anos enquanto nós estivermos exercendo o nosso mandato aqui. Muito obrigado e boa noite. Senhor presidente, pela ordem. Boa noite à mesa diretora, o qual cumprimento os demais colegas vereadores, a vereadora Glaucia, aos servidores aqui da casa, ao João Paulo aqui presente e a todos que nos assistem pelas redes sociais. Hoje nós estamos aqui encerrando esse ano da nossa legislatura. Primeiramente, quero agradecer a Deus a oportunidade de estar aqui, mais um ano. Agradecer ao povo que nos confiou, né, que nos deu essa oportunidade de estar aqui representando a população. Agradecer a cada vereador, a vereadora Glaucia, representando aqui a mulher na política. Agradecer ao presidente pela oportunidade, né, de nos estar ensinando ainda cada vez mais, né, a ser um bom político. Agradecer os servidores dessa casa, que trabalham com tanto carinho, com tanto respeito, com dignidade para a população. Agradecer ao João Paulo, que nos acompanhou aqui no plenário durante esse ano. E agradecer também a população, ao qual aqueles que nos cobraram para nós estarmos exercendo o nosso papel aí, com respeito, com dignidade, com transparência para a população. Nós aqui, né, temos posições políticas diferentes, mas porém, né, depois que termina o debate, a gente continua a nossa amizade, né, que não se mistura com o debate político. Como foi dito aqui pelo vereador Itamar a respeito do projeto do Atletic, né, muito mais nós temos uma relação familiar, não é só uma relação política, onde nossos filhos convivem junto, nós moramos de parede e meia, graças a Deus a gente tem a oportunidade de estar todo dia juntos, conversando. Então isso mostra que a política não se mistura com a amizade, né, nem de forma aí com os 9 vereadores. Agradecer a Deus, a população que nos assiste, que nos acompanha. Agradecer ao presidente pelo trabalho que foi executado, né, com dignidade, com compromisso e com igualdade com os 9 vereadores. Agradeço também aos presidentes anteriores também que nos trataram desta forma. E que o próximo ano, né, seja de muito trabalho, que a gente continue, que a gente consiga manter esse diálogo que a gente manteve durante esse ano. Hoje nós temos 3 representatividades políticas aqui, né, vereador, nós representando o governo, o vereador Daí Celso representando um governo, os outros 4 vereadores representando outro governo. Então que a gente continue, né, que a gente possa estar mantendo esse diálogo, porque esse diálogo é para o bem comum, que é o bem comum que a gente representa, que é a população. De antemão já está dando aí, desejando boas festas à nossa população, desejando boas festas aos nossos vereadores, nossa vereadora, aos servidores dessa casa, desejando aí um excelente final de ano, né, boas passagens, e que o menino Jesus possa trazer aí no coração de cada um novas renovações, né, novas purezas, para que o ano que vem a gente volte
com o pensamento aliviado, com o coração aliviado, né, para que nós possa estar representando a nossa população aí com muito mais carinho, com muito mais responsabilidade e com muito mais transparência. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, eu queria deixar aqui também, eu acho que é obrigação nossa, sim, cobrar, fiscalizar, mas também falar, né, que falo enquanto base do governo, de ações, né, realizadas durante esse ano que, com certeza, já algumas já estão impactando, né, na vida das pessoas e outras vão já, né, dar frutos, né. Como a gente estava falando de esporte, com esse projeto do Atletic, eu queria dizer, porque às vezes não é tão visto, tão mostrado ou tão participado, fica às vezes parecendo que o esporte não está sendo tão incentivado, mas queria mostrar alguns dados aqui que sim, que o esporte em Desterro do Melo tem sido bem desenvolvido e bem praticado e bem conduzido, né. A gente teve aqui durante o ano, né, primeiro, queria dizer que ficou, né, pronto por esses dias agora a substituição do quadro lá de energia fotovoltaica, que não estava em funcionamento, então a gente volta, né, a ter daqui a pouco uma economia para os cofres do município muito grande, e que teve uma investigação sobre o possível problema lá, mas já foi solucionado, o município já contratou a empresa e já fez a substituição. Nós tivemos, né, revitalização das quadras, né, tanto do Parque Chopotó como lá do campo, né. Teve várias competições, né, que a gente pode destacar algumas, né, Copa dos Campeões, a Copinha, o Campeonato Municipal de Futsal, né, que teve aqui o primeiro trial, né, que teve uma caminhada, um percurso, a participação de várias idades, várias pessoas da comunidade. Foi muito bacana, porque tinha criança, tinha idoso, tinha atleta mesmo que disputa em outras cidades, em outros campeonatos, mas tinham nós também, né, atletas de fim de semana, né, pessoas comuns, mas que foi muito bacana, foi muito proveitoso esse primeiro trial. Aproveitar para parabenizar a organização aí. E tem atletas nossos, quase atletas já que participam, né, através da Vivi, tem o projeto ativo aí, e elas participam já de várias corridas na região, em várias cidades, e tem se destacado. Inclusive a Viviane 12ª, né, no ranking mineiro, então tem se destacado muito. E outras atletas nossas aqui têm se destacado também nessas corridas, né. Tivemos circuito de jiu-jitsu na cidade de Cristiano Ottoni, né, com destaque para um atleta nosso aqui, da nossa escola, da nossa cidade, o Iago Henrique do Nascimento, né. Tivemos o primeiro festival de balé, também foi muito interessante, tinha uma participação muito grande, várias cidades, várias escolas de várias cidades trouxeram representações aqui, foi um evento bastante participativo. Tivemos o cicloturismo, né, outra modalidade muito boa, que tem bastante adeptos aqui na nossa cidade, né. Tivemos do projeto ativo aí, né, da Vivi, eu já falei. Tivemos o Geng, né, no Geng, nos jogos escolares, tivemos o vôlei nosso, várias modalidades, vôlei de praia, com destaque para a dupla nossa aqui, da nossa cidade, e vários outros destacados, delegação do Geng nossa, dos Jogos, né, Estudantis de Minas Gerais desse ano, né, que receberam medalha de ouro, né, nos 2 módulos femininos, né. Então, parabenizar os professores, né, professor Bruno Dourado, né, ao John, ao Chiquinho, que faz parte aqui também da nossa escola, né, ao Alexandre, que é o chefe de esportes, parabenizar toda a equipe de esportes, que todo o trabalho deles culminaram com isso aí. Tem campeonato de truco também, várias outras atividades esportivas que movimentaram, né, a cidade e levaram o nome da cidade para
para outros lugares também. Então, queria destacar e homenagear esses profissionais aí, esses que trabalharam o ano todo para que isso pudesse acontecer. E na área de agricultura também, saindo do esporte agora, né? A gente teve, mais uma vez, mas bastante incrementado esse ano, né? A disponibilização de frete, né? Para que fosse entregue os insumos que o pessoal comprou via compra direta aí, de adubo, de calcário, né? Foi uma parceria da Secretaria de Agricultura, inclusive, né, participação do vereador Daí, queria agradecer aqui, vereador, né, sua participação nisso aí, ajudou muito a população, muita gente foi beneficiada financeiramente por causa desse intermédio, essa parceria que teve com a Secretaria de Agricultura, e Vossa Excelência ajudou de forma gratuita e foi de muita valia. Continuando na área rural, né, calçamento de morros, né, a gente teve vários morros calçados aí esse ano, né, Morro do Nelito, Serra dos Luizes, Morro do Neném do Zeca, na Estiva, Paulo Caetano, no Cruzeiro, e alguns morros agora em trabalho final, terminando o Morro do Chico Benedito, Morro do Félix e do Juízo, que por esses dias, né, já serão entregues. Né, um alto investimento em cascalhamento de grande parte da malha viária rural, né, isso aí é notório, é visto, né, todos que trafegam pelas nossas estradas podem testemunhar esse investimento nas estradas. Né. Serviço de roçada, construção e limpeza de bueiros, recuperação de mataburros, entre outras várias ações do governo na área rural. Na área urbana, né, tivemos, né, recuperação de praças e jardins, né, revitalização com pintura e melhoramento de bancos, de praça, inclusive, né, nós temos aqui hoje um serralheiro, João Paulo, né, participou de várias reformas, aí, né, João Paulo, prestando um bom serviço e que para levar mais conforto para os nossos munícipes, para todos e para quem nos visita, né. Calçamento da rua que liga a Rua Firmino Coelho à Praça dos Pioneiros, aquela rua, né, lá perto do cemitério, que desce lá, foi totalmente calçada. E uma obra aqui que eu acho que de grande impacto e que houve a colaboração dessa casa, né, de forma muito bacana, foi muito um projeto rápido, que foi a reforma e recuperação total do cemitério, né, cemitério paroquial, com muro de arrimo, segurança das gavetas, pintura interna e externa, concretamento e nivelamento dos espaços existentes nos túmulos, facilitando a locomoção de visitantes, e gramado na parte ainda coberta e onde ainda poderão ser construídos novos túmulos, além de construção de sanitário e vestiário para uso dos servidores e do local dos visitantes em geral. Tudo conforme solicitado pelo pároco Padre Rodrigo Marcos Ferreira. É uma obra que foi uma parceria, né? Debatemos isso aqui, foi a colaboração de todos, e uma obra de grande valia assim, para a comunidade em geral, e que vai dar muita dignidade e melhorar muito, né? É uma questão até sanitária também, né, para os funcionários lá e para quem visita, infelizmente, né, em momentos dolorosos, mas é que não tem como a gente, né, se esquivar disso aí. Na área de geração de emprego, né, foi feita a parceria com a empresa, com a Rivelli, realizando os primeiros procedimentos de triagem e inscrição interessados em atuar na empresa, e disponibilização de condução para visitas à empresa e treinamentos especializados, e ao final disponibilização de condução para interessados aprovados irem na conceituada empresa, que tem sido considerada uma excelente fonte de emprego para quem os lá encontram a trabalho e pelo público em geral. Outra parceria do município com uma empresa que resultou em vários empregos aí e que teve a colaboração desta casa, né? Queria agradecer aqui novamente a todos, que foi, né, um projeto aprovado por unanimidade aí e que já colhe frutos, né? Já tem pessoal recebendo seus salários e incentivando o comércio local. Parceria com a empresa Ognos, essa ainda está em andamento, né? Mas daqui a pouco já começa a colher frutos, que eu acredito também que vai ser uma das melhores iniciativas desse mandato,
que vai gerar muito emprego e renda para muitos interessados aí. A gente vai deixar para debater mais ao longo do andamento do projeto. Outro aqui que foi pioneiro também e que já impacta na vida da comunidade há muito tempo, o plantão médico final de semana, né? Temos aqui hoje o vereador Luiz, né? Eu até poucos meses na saúde, vereadora Glaucia, funcionária de carreira da saúde, que participa e trabalha também nesses plantões, testemunha disso daqui, desse benefício para a comunidade. Tem facilitado muito a vida de todos os munícipes e com certeza a saúde, né, de todos. Contratação de médicos especializados, né? Hoje nós temos aí Dr. Matheus, cardiologista, Dr. Vitor, reumatologista, né? Médicos conceituados na região hoje e que a gente tem à sua disposição hoje aqui na nossa unidade de saúde, né? Investimento em exames e consultas e por aí vai. Setor de educação, entrega dos kits escolares, né? Reforma dos 6 centros de educação infantil e várias outras atitudes lá na área de educação. Então, senhor presidente, só para dizer que foi um ano muito proveitoso, né? Tivemos alguns debates e tudo, mas um ano, por ser o primeiro ano, né, de mandato, né, de um prefeito estreante, prefeito novo, que apesar de ter sido vereador, mas primeira vez assumiu o executivo, mas acredito que já está impactando na vida das pessoas essas ações, né? E dizer que nada disso poderia ser feito se não tivesse, lógico, a colaboração dessa Casa Legislativa. E essa Casa, senhor presidente, só está, os trabalhos só fluem dessa forma porque, por causa principalmente da forma de conduzi-los, né? Agradecer Vossa Excelência pela condução dos trabalhos, pela firmeza quando precisa, pela flexibilidade quando é possível, né? E isso aí só é possível porque parte da direção, parte da ação do presidente, de quem rege a casa. Agradecer aos funcionários, né, o Kelvin, a Fernanda, né, a Juliana no estado, o Dr. Ragner, ao Gabriel, a todos que prestaram um ótimo serviço ao longo do ano, né, irretocável, parabéns a todos, né, e desejar, né, um feliz Natal, um próspero ano novo. Nossa cidade também começou um projeto de iluminação esse ano, né? Agradecer a Salete que conduziu esse projeto, mas ao prefeito, e com certeza ano que vem vai ser bem melhor, né? Mas já está diferente, né? Já está bonita a cidade, você anda pela cidade, você percebe à noite que está uma cidade mais alegre, mais vibrante, mais feliz, né? É isso aí, senhor presidente. Essas minhas considerações, né? Boas festas, um Feliz Natal e um próspero ano novo a todos, se Deus quiser. Senhor presidente, pela ordem, no qual eu cumprimento os demais colegas, servidores dessa casa, quem nos assiste, João Paulo. Eu também queria, deixar aí, expressar meu sincero agradecimento pelo acolhimento que eu tive pelos senhores, diante dessa casa, essa Câmara Legislativa. É um prazer estar aqui, agradecer a Deus, a comunidade que me deu essa oportunidade, e relatar que, mesmo diante de algumas adversidades, nós conseguimos nos sobressair e avançar em ações que beneficiam diretamente nossa população. Eu destaco, em especial, as melhorias na saúde, que a gente percebe, um setor no qual eu atuo, também como enfermeira, e onde eu me dedico à atenção permanente para garantir à população um atendimento mais digno, eficiente e humanizado. Aproveitando para desejar a todos, nesse período de festas, marcado aí de muita paz, de esperança e união, que esse novo ano traga saúde, prosperidade, reafirmando aí as oportunidades para que a nossa população cresça. Reafirma que permaneça à disposição de cada cidadão, trabalhando com responsabilidade, transparência e diálogo, para que nossa cidade continue crescendo e avançando. Umas boas festas e um próximo ano novo aí para todos nós. Obrigada. Senhor presidente, pela ordem, no qual cumprimento os demais colegas, vereadora Glaucia,
os funcionários dessa casa, os que nos assistem pelos canais de comunicação dessa casa. Eu sinto muito feliz hoje, né, que eu estou ouvindo aqui as falas dos colegas, né, foi um ano muito produtivo, né, muito projeto votado, uns projetos sem ficar parado aqui. Né, eu agradeço a compreensão de todos os vereadores, né, que estão aí colaborando para que a nossa cidade anda. Né. Todas essas conquistas que foram relatadas antes aí, tem a participação dessa Casa Legislativa, que eu já estive aqui por inteiro o 5º mandato. Então, um dos mandatos que eu mais vejo um bom convívio nessa gestão agora. A gente tem os debates, tudo, mas a gente consegue dialogar com cada companheiro. Então, a gente tem a divergência política, cada um tem a sua fracção partidária, mas dentro aqui do bem-estar da sociedade, a gente dá as mãos para que aconteça. Então, o que eu quero, né, parabenizar o presidente pela conduta dessa casa, parabenizar os funcionários, né, a dedicação de todos, e quero desejar a todos os cidadãos belenenses um feliz Natal, um próspero ano novo, de muita paz, de muita felicidade, né, que a nossa cidade é uma cidade que merece. E quando o legislativo está em paz com o executivo, a coisa anda, a coisa desenvolve. E graças a Deus hoje isso está acontecendo aqui. Então, eu deixo muito obrigado e um abraço a todos. Boa noite, presidente. Boa noite, senhores vereadores, senhora vereadora, senhores funcionários dessa casa, João Paulo. Primeiramente, eu queria agradecer e parabenizar o prefeito pelas obras realizadas. Realizou bastante obra, mas ainda tem bastante para fazer, para realizar. As indicações que foram feitas nessa casa, a maioria das partes delas ainda não foram feitas, mas eu tenho certeza de que o Vossa Excelência vai cumprir com o dever dele. Pode ter certeza. Primeiramente, eu queria desejar um Feliz Natal a todos, um próspero ano novo e muita saúde para todos. Obrigado, presidente. Então, senhores vereadores, eu também tenho que agradecê-los, né, porque sozinho eu não teria condições de conduzir esses trabalhos sem a compreensão, o entendimento de todos os senhores. Porque eu estou no meu 5º mandato e é o primeiro mandato como presidente, e a gente vem vivendo, né, mandatos e mandatos, e a gente, né, vai aprendendo, e agora a gente coloca em prática, né, realmente que a gente, o que de bom a gente vivenciou, né, e hoje está aqui conduzindo essa casa. É só agradecer realmente, porque não tem como um presidente querer bater no peito e falar que faz isso, faz aquilo. Isso não existe. Existe o que aconteceu aqui nesse ano nessa casa. É a compreensão de todos, o companheirismo e o único objetivo de estar defendendo os objetivos do povo, a vontade do povo. E cada um representou da melhor maneira possível, cada um cumpriu o seu papel. Então, nós temos, esse ano, agradecer a Deus e ter a consciência tranquila que exercemos e fizemos a nossa parte. Todos nós, cada um, é testemunho do que o outro fez e com a intenção do outro fazer melhor para essa casa. E eu sempre digo, as portas estão abertas e, se Deus abençoar, em 2026, vamos fazer o mesmo trabalho, com a mesma pegada, com o mesmo objetivo. É o que eu pedi lá na primeira reunião, que todos nós fizesse o melhor, esquecesse essa politicagem, porque a politicagem, ela que estraga tudo, ela que atrapalha e deturba tudo. E para vocês verem, cada um fez o seu papel e cada vereador respeitou cada vereador. Isso que é muito importante, é o respeito com cada um, o que teve nessa casa. Espero que em 2026 nós iniciaremos da mesma forma, com respeito, com aquele compromisso de realmente estar aqui fazendo o melhor.
Às vezes erramos, com certeza, isso aí é óbvio. Quem é aquele que pode bater no peito e falar, eu nunca errei, eu não erro e nem vou errar? Então, nós temos que cada um assumir o seu compromisso, assumir os seus erros e bater no peito e falar assim, realmente eu errei nisso, mas estamos aqui para acertar. O nosso objetivo é esse. Quero agradecer a todos os funcionários dessa casa, a todos que trabalharam, que dedicaram, que de uma forma ou de outra contribuiu também para as nossas reuniões acontecer da forma que aconteceu. A cada um deles. A cada um. Então, isso também é muito importante. A mesa diretora, o presidente, os vereadores trabalharem juntos com os servidores dessa casa, para que nós possamos colher frutos, e da forma que nós colhemos. Então, parabenizar a todos os servidores dessa casa, a população que nos acompanhou, né, ao nosso né, João Paulo, que fielmente não perde uma reunião, né, João Paulo? Muito obrigado pela sua presença, e que 2026, que Deus te dê muita saúde, muita paz, para que você, em 2026, possa estar aqui, né, junto, né, com a nossa Câmara Municipal, podendo, né, você ir assistindo e levando realmente o que possa estar acontecendo. Eu sempre digo, para mim, às vezes é uma tristeza, né, a gente vê o plenário, a plateia vazia. Poderia estar, né, quando a gente faz uma reunião solene aqui, não lota. Por que todas as reuniões, né? Então, já aproveito e faço, né, um pedido, um apelo para que todos venham participar das reuniões, porque é muito importante. Numa conversa que eu tive com o vereador Fábio há muito tempo atrás, não sei se ele recorda, eu disse para ele, no meu primeiro, segundo mandato, às vezes que a gente falava aqui, quando descia as escadas, lá embaixo já estava, outra conversa, estava totalmente deturbada. Então, hoje nós temos gravação, hoje nós temos a oportunidade de estar presente nessa casa, as portas toda a vida foram abertas, porque é importante as pessoas realmente ver o trabalho do vereador. E isso é muito importante. Então, eu clamo para isso, que todos tirem um tempinho para vir às reuniões presencialmente, porque é muito importante para ver o trabalho de cada vereador. Porque daqui 3 anos, quando você for chegar, bater nas costas dele e falar em voto, ele fala, não, esse vereador, ele me representou. É sempre que eu faço, eu gosto que seja feito. Às vezes, não vem assim, porque de uma forma ou de outra, tem alguma coisa que tira proveito. Tem aquelas pessoas que gostam de deturbar, gostam de fazer realmente aquela fofoca, aquela intriga. Mas aqui não, graças a Deus, cada um está respeitando o outro, cada um está fazendo o trabalho de cada um. Isso é muito importante, e eu tenho só que agradecer aos senhores. Muito obrigado mesmo, porque se não fosse os senhores, esse trabalho que eu estou desenvolvendo aqui hoje não poderia estar sendo assim visto, não por vocês, mas com toda a população. Então, muito obrigado pelo apoio, pela consideração, pelo entendimento, por tudo aquilo que nós vivemos aqui nessas reuniões extraordinárias, solenidades e a ordinária. Hoje estamos encerrando as ordinárias, mas como tem uma pendênciazinha de projeto, creio que 1 ou 2 extraordinárias vamos fazer, mas vamos fechar com chave de ouro. Antes do recesso, se Deus abençoar, nós vamos sair daqui com consciência tranquila para voltarmos, depois do recesso, dia 2 de fevereiro. Então, eu tenho que só agradecer aos senhores. Estando esgotadas as matérias dessa pauta, agradeço a presença de todos, declaro encerrada essa reunião e convoco todo o plenário para a próxima reunião extraordinária a realizar-se dia 16 de dezembro de 2025, às 18 horas, e uma sessão solene para o dia 16, às 19 horas. Tenham todos uma boa noite e um forte